Então, hoje a gente vai começar daquela maneira que a gente conversou, né? As vibrações, elas vão ser daquela maneira. Quem vai falar sobre as vibrações é a Lucélia, viu, Lucélia? Você faz da maneira que você achar melhor, mas normalmente é uma prece, pede para os mentores, mas o seu coração é que manda, tá bom? Eu faço a vibração normal, aí depois eu faço a vibração com os assistidos, né? Sim. Pode ser. Você pode fazer uma prece, como você preferir. O importante não é a forma, mas é o coração, sempre. Né? É o nosso coração estar junto e conectado. Sim. É a energia que emanamos em favor de cada um deles. Exatamente. É o que a gente tem conversado, é o que eu falei para vocês, né? Quando o grupo começa a ter uma função importante, né? Aí vem os obstáculos, né? Isso é batata. Os obstáculos, eles existem para testar a gente, se a gente está realmente imbuído de continuar no caminho. Ou se a gente fraqueja. Exatamente. Mas, enfim. Bom, como a Cláudia não vai estar, eu tinha sido colocado a prece final para a Fernanda, né? Mas a Fernanda vai a um casamento. Isso. Então, deixa eu ver. Ficou assim, ó. Eliane faz a prece inicial, o Carlos Evangelho, o Marcelo o Livro dos Espíritos, a Lucélia as vibrações. E aí precisa de alguém para fazer a prece final. Vai ter que ter repeteco aí. Eu posso fazer a prece final também. Ah, tá. Pronto. Pronto, resolvido. Entenda tudo. Certo. Eu gostaria de que vocês, se vocês puderem, né? Amanhã às 15 horas, do lançamento do meu livro lá, que eu vou falar. Tá? Vou falar sobre o que é o livro, né? Qual é a ideia. Então, se vocês puderem participar, vai ser legal. Se pudermos. Faremos. Certo. Bom, tem um minutinho, já vai. A Conceição acho que não vai entrar, né? Também. Provável que não. Vamos começar, gente? Então, 6 horas. Vamos lá. Então, vamos, neste momento, elevarmos o nosso pensamento. Vamos acalmando o nosso coração. Vamos pedindo a ajuda dos amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis, para que possamos fazer os estudos. Que cada um de nós possamos ser intuídos, que todos nós possamos ter um grande aprendizado, que irmãos que estão sendo trazidos para este aprendizado também possam sair esclarecidos. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, que nós possamos ter um bom estudo com os auxílios dos amigos espirituais. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos ao Evangelho. Iniciaremos hoje o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Hoje, fazer o bem sem ostentação. Então, nós vamos fazer itens 1, 2 e 3. 1. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles.
De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Isso está em Mateus, capítulo 6, itens de 1 a 4. Item 2. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita a gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Mateus capítulo 8, itens de 1 a 4. 3. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Por quê? Para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens, que é de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Ilustrando, né, um pouco daquilo que foi dito, a caridade, a gente falou disso em alguns dias atrás, ela não é só o fato de você dar algo a alguém. Porque eu posso dar para as pessoas embora da minha frente, seja um bem material, seja, deixa eu ouvir o que ela tem para falar, pelo menos ela já vai embora e acabou. Isso não é caridade, isso aí você está querendo se livrar da situação. A caridade, ela é quando você para e faz com amor. Aquilo, seja doar o seu tempo, seja doar o bem material. E não querer que os outros vejam é importante. Hoje, com o advento das redes sociais, muita gente quer se aparecer. Faz a doação, tira uma selfie e posta nas redes sociais. Eu sempre tenho comigo assim, para aquele que recebeu a doação, legal. Se ele tinha frio e recebeu um cobertor, ótimo. Se ele tinha fome e recebeu a comida, ótimo. Mas aquele que fez, não praticou a caridade. Ele fez para que todo mundo visse. Dependendo de como ele fez, nós vamos ver um pouco mais abaixo aqui, ele ainda humilhou quem recebeu. Então, deixa, mais demérito tem ainda. Porque, olha aqui, ó, estou fazendo, hein? Tá vendo? Então, ele está mais humilhando do que dando um bom exemplo. Então, a gente precisa entender que quando quer fazer alguma coisa, é fazer mesmo sem alarde. Vamos fazer sem alarde. É claro que tem coisa que nós vamos fazer. Você resolve fazer um dia a gente consiga montar uma casa espírita e faz doação de cestas básicas. Não tem como você fazer isso escondido, concorda? Porque é impossível. Mas você não precisa trazer aquela humilhação para quem está recebendo. Você vai e faz de boa, sem que as pessoas fiquem
alardeando isso. Não tem como não ver. Vão ver. Vão estar vendo que sei lá de onde você está. Estão saindo levando para suas casas. Estão saindo contentes e não humilhados. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os telhados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas, escondido, não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta a receber a punição de seu orgulho. Quem a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a benevolência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo o cuidado de deixar perceber o que o fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, e não lhes acontecerá perante Deus, eles também já receberam as suas recompensas na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo quanto terão. Então, aquele que faz e mostra para todo mundo, faz o alarde, muita gente, mais ou menos dessa mesma geração, vai fazer o quê? Vai também gostar. Então, aquilo para ele já é o prêmio dele. Ele não vai precisar de outra coisa. Já tem um prêmio. Só que, se você faz para aparecer, não tem o mérito divino do que você fez para aparecer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Quando a gente fala da parábola aqui, os outros, vamos olhar para como que a gente faz a nossa parte. E às vezes a gente faz, mesmo que sem pensar, do tipo, olha, coloquei o seu nome lá para vibração, tá? Como que você disse isso? Você disse para ajudar? Ó, estou percebendo que você não está legal. Ou você disse alto bom som para que todo mundo que estivesse por perto ouvisse que a pessoa não está bem? Sabe? São coisas que às vezes passa desapercebido para a gente. A gente faz, não faz porque que é o mal, mas faz de uma forma que prejudica, faz que um outro seja humilhado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala desse tipo de situação. Acho que é o último parágrafo, agora, é isso? O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana. Pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Então, também é uma outra questão que a gente precisa tomar alguns cuidados. A gente precisa realmente ajudar as pessoas. Faz parte. Só que ela não pode ficar dependente de você. Imagine você, num lugar que você está lá há 30, 40 anos, existe uma casa espírita, existe uma igreja evangélica, uma igreja católica, e há 30, 40 anos, a mesma família passando por lá. Você está fazendo um assistencialismo, mas você não está fazendo caridade. Porque essa pessoa não está trabalhando, essa pessoa não está buscando, ela está sendo dependente. Aí nós precisamos sempre fazer a análise. Eu gosto muito daquele termo que a Cláudia usou nas 2, 3 semanas atrás, que é a reflexão. O que nós estamos fazendo? Essa pessoa não pode porque ela é paraplégica e está na cama. Ok, isso tem que ajudar. Essa pessoa não está trabalhando porque, de tanto que a gente está ajudando, para quem ela vai trabalhar? Então nós estamos errando. Estamos ajudando que ela não faça. Então, é a reflexão sempre que é importante a gente fazer. Por quê? A gente não pode deixar a pessoa também na ociosidade. A gente precisa ajudar, mas ela também precisa se ajudar.
Converter um serviço em esmola, pela maneira que é prestado, é humilhar o que recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre. Porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor. Enquanto a caridade orgulhosa o humilha, o sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então você ajuda o outro, ele presta um serviço para você, leva o que tem que levar, e você não o humilhou. Você ainda fala assim, poxa, muito obrigado por você ter realizado esse trabalho para mim. Estou, por conta disso, estou doando, estou pagando, estou fazendo, enfim, alguma coisa que é a caridade. Então, é muito importante, às vezes parece apenas jogo de palavras, mas não é. Por quê? É aquilo que está no teu coração que está saindo. O que está no seu coração são coisas boas, vai sair coisas boas. Mesmo que você fale assim, não domino bem as minhas palavras, eu não sei como falar, mas a sua atitude vai mostrar como você está fazendo. O importante é a gente, quando praticar, não praticar para que todo mundo veja, e fazer com que aquele, quando pratica também a caridade, não deixar que ele se sinta humilhado. Ele tem que se sentir feliz por estar recebendo ajuda, mas não humilhado porque você está ajudando ele. E aí, pessoal, algo a contribuir? Da minha parte, não. Acho que está bem tranquilo nessa lição. É só uma observação, né? Primeiro, oi, Conceição. Olá, Conceição. Ah, a questão de você ajudar, né? É o caso que o Carlos mencionou, você ajuda e a pessoa ela acaba se parando, né? Deixa de fazer as coisas porque ele está recebendo a ajuda. Essa é uma questão difícil da gente pensar, né? Porque veja, normalmente quem trabalha são aqueles adultos, né? Aí, o que acontece? Vamos supor que haja crianças envolvidas. Tudo bem, você está ajudando, então essa família está conseguindo levar a vida e tal, mas aí o pai ou a mãe, ele se para, ele encosta, né? E não procura melhorar. Mas aí, por outro lado, tem a criança, né? Então, é uma coisa muito difícil da gente... Eu acho que a melhor forma de você ajudar é ajudar, obviamente, né? Mas tentar, ao mesmo tempo, mostrar para essas pessoas que existem possibilidades, né? De crescimento e talvez chamando ao grupo, fazer uma coisinha aqui, fazer uma coisinha ali, né? Para que essa pessoa ela entenda, né? Participando das reuniões também, para que essa pessoa perceba que ela deve ser grata pela ajuda, mas que ela tem que lutar pela sua independência, né? Então, tem que ser uma ajuda inteligente, né? Em que você ajude a pessoa a pensar também, né? É mostrar para ela uma outra visão da vida, né? É tão complicado isso? Complicado. Em Monte Alto havia uma casa espírita tradicional da cidade que ela ajudava as famílias por 6 meses. Depois ela cortava a ajuda e renovava. Ela tinha, se ela distribuísse para 50 famílias, ela não tinha 50, só colocava outra no lugar. Justamente o objetivo dela
era que essas pessoas que saíssem fossem se movimentar, ou trabalhar, ou fazer alguma coisa, porque senão elas ficavam dependentes daquilo. Isso é frio dessa forma. Você precisa, mas alguém, não é só o alimento. Então, por trás, você tem que estar trabalhando com essa equipe que distribui o alimento, de ajudar a formar essa pessoa num trabalho que ela possa fazer, seja na roça, seja onde for, você ajudar a conseguir um emprego para ela, para que ela dê o seu passo seguinte. Porque também a gente sabe muito bem, em Casa Branca, falando de Casa Branca, que é uma cidade pequena, não tem emprego a todo instante. Então é muito complicado para você ajudar e parar de ajudar. Então, algumas coisas você precisa pensar muito bem antes de cortar. Porque é difícil. Sim. A casa, eu acompanho muito a Casa do Consolador lá em São Paulo, né? E eles fazem um trabalho muito bacana de cesta básica. E só que assim, as famílias se cadastram, né? Eles fazem uma triagem para ver a situação da família, se precisa mesmo, e aí eles distribuem. Só que toda vez que eles fazem a distribuição, eles fazem a triagem, né? Eu não sei qual é o parâmetro que eles utilizam, mas é feito assim. Eu acho uma forma bastante interessante, né? Porque não é uma coisa, você vai ganhar. Vai ser feita uma triagem, né? Eles dão para aqueles mais necessitados. Eu não sei como é que eles fazem isso. Eu vou procurar saber como é que é a triagem deles. E a visitação é importante que ela seja em loco. Sim. Porque é a forma que você pedir documentos, se está trabalhando, se não está trabalhando, renda, isso é muito vácuo. Se consegue muito fácil hoje. Você pode até estar falando assim, nossa, mas nós estamos pensando em coisa que os caras podem ludibriar a gente e tal. Desculpa, mas infelizmente a gente vive nesse mundo. Não, tem que ser assim. Você precisa se cercar, senão você vai estar ajudando gente que não precisa e deixando de ajudar a gente que precisa. Exatamente. Exatamente. Mais alguém? O Carlos quer continuar? Como é que tá? Como é que vai? Não, fica tranquilo. Dito, posso ler? Vamos para o Livro Espírito, então? A pergunta 367, dá para ler todas as perguntas, não é longo, né? A influência do organismo. Tá? Todo mundo, deixa a Lucélia abrir aí, né, Lu? Pronto? Então vamos lá. Pergunta 367. Unindo só corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, um vestuário ou é do corpo? Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Pergunta 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Resposta. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. 368-A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? É como o vidro muito opaco. Aí tem uma observaçãozinha assim. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Bom, uma parada aqui para uma reflexão, né? Parece que a Cláudia, ela inseriu a palavra reflexão entre nós. Então, o que acontece? Quando o espírito encarna no corpo, ele vai ter a liberdade de acordo com o que ele tem que fazer nessa vida. Então, por exemplo, vamos supor que seja um espírito extremamente intelectual, com muitos conhecimentos, né? Se por acaso ele precisar, por uma questão de orgulho, né, que ele utilizou a inteligência de forma errada, ele vai encarnar
sem a capacidade intelectual que ele tinha. E quem que vai regular isso? O corpo. Né? Então, o corpo, ele é, como o Mal fala aqui, né? Ele é como se fosse uma lama que segura a movimentação do espírito. Né? Então, é o corpo que vai fazer isso. Mas a relação, na verdade, a relação do espírito com o corpo, ele vai falar mais do espírito da matéria, ela é mais, como é que eu vou dizer assim, é uma via de duas mãos. Né? O espírito com o corpo e o corpo com o espírito. Existe essa ligação de um e de outro. Então, de novo, o corpo é quem regula a manifestação do espírito que está encarnado nesse corpo. Tá? Ele vai fazer essa regulação. Algum comentário? Mesmo porque, né, Marcelo? Ele regula porque no projeto reencarnatório que eu vou decidir como que ele vai acontecer. Exatamente. Não vai acontecer depois de encarnado que ele vai perdendo ou ganhando. Ele já ali ele define, eu preciso dessas limitações, eu preciso dessas liberdades para poder crescer, para poder evoluir. Exatamente. Exatamente. Alguém mais? Não? Então vamos para o 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria de sua execução. Então, de novo, né, a manifestação do espírito, que é chamada de alma como encarnado, ele está restrito ao desenvolvimento dos órgãos. Né? 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundis o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então tem que ficar muito claro, né? Quem tem as características intelectuais e morais é o espírito. Ponto. A matéria, ela é um pedaço de carne sem o espírito. Ele não é nada. Né? Então, a origem da intelectualidade e da moral é o espírito. Agora, a manifestação do espírito, ela pode ser impedida pela matéria, de acordo com o que o Carlos bem mencionou, com o projeto reencarnatório da pessoa. Se por acaso a pessoa... Porque, gente, vamos fazer um paralelo aqui. Vamos pensar uma coisa aqui. Eu não sei quantos milênios tem um espírito, mas provavelmente eu já fui homem, já fui mulher, eu já morri velho, já morri criança, eu já vi música, eu já vi guerra, eu já fui professor. Gente, para pensar o cabedal intelectual que eu tive, que eu acumulei, que o meu espírito acumulou ao longo desse tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha que nessa vida ser um músico, né? E através da minha música espalhar a boa nova. O meu corpo ele vai ser feito de uma forma em que essa canalização da capacidade musical seja perceptível, porque é isso que vai ser importante. Perceberam? Porque não é só eu, qualquer um de vocês, todos vocês, somos espíritos velhos, que tivemos
vários conhecimentos, acumulamos muito conhecimento. Mas, hoje, o Marcelo domina línguas. O Carlos domina... Qual é a sua área de especialidade, Carlos? Fala para gente. Recursos humanos. Recursos humanos. Eliane, qual é a sua especialidade? Ciências. Ciências. Lucélia. Eu faço crochê. Não, você é uma... Artesanato. Você é uma grande mãe e avó, você é da família. Né? E eu é artesanato também. E artesanato, bom saber. A Conceição, qual é a sua área de atuação? Cozinha, cabeleireira. Pronto. É isso aí. Cada um tem a sua especialidade, né? Então, por quê? Porque essa especialidade é o que vai ser importante para a nossa vida hoje. E quem que vai filtrar esse conhecimento? A matéria. Tá? Perguntas? Eu até esqueci o número aqui. 370A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Porém, se leve em conta a influência da matéria e mais ou menos discerceia o exercício de suas faculdades. Então, na verdade, é uma interação entre a matéria e o espírito. Tá? E a gente não pode esquecer, né, nunca, do perispírito, que intermedia isso. Está no meio ali, né? Tem o espírito aqui, temos o perispírito aqui, temos a matéria aqui. Certo? É o que compõe. Alguns autores aí, eles incluem uma série de outras coisas aí, mas basicamente é isso. Aí ele tem uma observação de Kardec. Encarnado traz o espírito certas predisposições. E se admitir que a cada uma corresponda no cérebro uma região, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhe deu órgãos especiais, onde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios. E que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, Virgílio ou Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria, senão, de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão racional e irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então, de novo, a origem de toda a intelectualidade e moralidade é o espírito. Essa intelectualidade ela pode ser obliterada, pode ser filtrada pelo corpo espírito de acordo com aquilo que precisamos ser nesse mundo, nessa vida.
Bom, eu acho que é isso. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma questão? Não? Tranquilo. De minha parte, ok. Então, vai ficar para a próxima reunião. Idiotismo e loucura. Pergunta 371. Isso. 371. Bom, eu acho que é isso, então. Então, agora é com você, Lucélia. Vamos, então, serenando a nossa mente, abrindo o nosso coração e vamos vibrando a paz do mundo, o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra, que Jesus leve a paz a todos esses países. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Vamos vibrando ao nosso Brasil. Muita luz ao nosso Brasil. Muito amor. Vamos vibrando a São Paulo também, onde se encontra nossa irmã Cláudia, o marido. Vamos vibrando a nossa cidade, Casa Branca. E vamos vibrando a todos os hospitais do mundo inteiro, aos médicos, enfermeiros, doentes, os seus familiares. Vamos vibrando a todas aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que Jesus conforte a cada uma delas. Vamos vibrando a todos os moradores de rua, as crianças que ficam na rua. Vamos vibrando as orfanatos, creches, cadeias públicas, penitenciárias. Vamos vibrando a todos aqueles voluntários do bem que fazem o bem, sem olhar a quem. Vamos vibrando a todos os lares. Que Jesus abençoe a cada lar, com paz, harmonia, paciência, tolerância. Vamos vibrando a todos, aos nossos lares. Que Jesus abençoe a cada um dos nossos lares. Vamos vibrando, vamos deixando uma vibração bem amorosa nas mãos do plano espiritual. Utilizar aonde mais precisar. Vamos vibrando também ao nosso grupo, a todos do nosso grupo. A Marli, a Fernanda, a todos do nosso grupo. Vamos vibrando a nós mesmos. Que Jesus nos dê força, coragem, compreensão e que a gente possa praticar tudo aquilo que a gente aprendeu. Que assim seja, graças a Deus. E agora, ainda com o coração cheio de amor, muito amor, vamos mentalizando uma luz dourada, vamos mentalizando uma luz azul, uma luz rosa, que essa luz vai para a lista de assistidos. A todos os nossos irmãos que estão nessa lista, nome por nome. Vamos vibrando muito amor, que o plano espiritual auxilie a eles o que for preciso, a cada um deles, aos encarnados e aos irmãos desencarnados. Que Dr. Bezerra de Menezes auxilie a eles com o plano espiritual.
na nossa lista de assistidos. Que assim seja, que eles sejam amparados e assistidos pela espiritualidade maior. Todos os nomes da lista. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos também pedir ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique a água. Com fluidos bons, o que a gente precisar, que eles coloquem na nossa água. E vamos assim, agradecendo a Deus, a Jesus, ao plano espiritual aqui presente, por mais esse sábado de estudos e vibrações. E que nós tenhamos uma ótima semana. E que possamos estarmos todos juntos quarta-feira. Que assim Deus o permitir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, todos bem? Bem, Graças a Deus. Bem. Bom, sobre a nossa... Lembrando que dia 24, né? 24 a gente tem a nossa visita, certo? Os nossos amigos. E aí não vai ser mais sorvete. Cada um vai levar a sua contribuição. Certo? Tudo bem? bom. Tudo bem. Então é isso aí, pessoal. Então, é muito bom estar aqui com vocês, mas infelizmente acabou. Um bom fim de semana para vocês e até quarta. Bom fim de semana, até quarta. Até quarta. Abraço a todos. Tchau, dona Clarinda. Dona Clara. Tchau, gente. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Até quarta. Se Deus quiser. Até quarta. Fico cansado, pai.